Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João 13, de 18 a 38, e corresponde à semana 28 do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é Jesus prediz que será traído. Vamos à leitura do texto bíblico. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi. Mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: Pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: Aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ao longo do texto lido, Jesus revelou a seus discípulos que um deles iria traí-lo, entregando aos judeus. Jesus conhecia as inclinações de cada discípulo desde o início, mas mesmo assim decidiu que os escolheria. Em referência à traição que seria perpetrada por Judas Iscariotes, ele citou o Salmo 41, 9b: Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. A passagem bíblica original é uma alusão à traição de Aitofel contra o rei Davi. Da mesma forma que Davi havia confiado em Aitofel, recebendo-o à mesa, mas fora por ele traído, Jesus também havia admitido Judas Iscariotes no pequeno círculo destes 12 discípulos íntimos e logo seria por ele entregue às autoridades religiosas. Ressaltar o conhecimento desta traição futura é parte da comprovação da autoridade messiânica de Jesus. Entretanto, a despeito de a traição de Judas Iscariotes cumprir uma profecia, isso não o isenta de culpa. O evangelista João indica 3 períodos de desenvolvimento da iniquidade de Judas: a disposição mental, a ruminação e a decisão. Embora exposto aos mesmos ensinamentos, milagres, exorcismos e curas provenientes de Cristo do que os demais discípulos, Judas escolheu prosseguir com seus intentos. Até o recém-realizado lava-pés, que surtira mudanças positivas em Simão Pedro, não fora capaz de demover Judas de sua resolução maligna. Apesar da traição de Judas, o movimento cristão continuaria. Jesus enfatizou aos seus discípulos que durante as pregações do Evangelho seria como se as pessoas que os estivessem recebendo fizessem-no a Ele próprio e, por conseguinte, a Deus Pai. Dessa forma, o choque de tomar conhecimento da traição de Judas não deveria diminuir o senso da nobre missão que os discípulos teriam adiante. Embora a natureza divina de Jesus tivesse conhecimento prévio da traição de Judas,
Sua natureza humana subitamente perturbou-se com essa perspectiva. Simão Pedro, então, fez sinal a João, aqui designado como o discípulo a quem Jesus amava, que estava reclinado num divã em frente a Cristo, para que perguntasse a ele acerca da identidade do traidor. João sussurrou a pergunta, que foi respondida em voz audível por Jesus. Aquele a quem Jesus desse um pedaço de pão molhado seria o traidor. No Oriente Antigo, pessoas assentadas ao redor de uma mesa compartilhavam de diversos recipientes comuns chamados terrinas, onde podiam se encontrar molhos em que pedaços de pão ou de carne eram imersos. Para os costumes orientais, mergulhar um fragmento de pão no molho da terrina e oferecê-lo a um hóspede era sinal de amizade. A atitude de Jesus em oferecer amizade a Judas por meio deste gesto denota que Judas reiteradamente escolheu traí-lo e, assim, foi responsável por sua própria condenação. A este ponto, o próprio Satanás entrou em Judas, controlando totalmente sua vontade. A cena de Jesus dizendo a Judas que fizesse logo o que tinha que fazer foi interpretada pelos que estavam à mesa como sendo uma ordem para doar algo aos pobres ou comprar provisões para a Páscoa que se aproximava, já que a bolsa com o dinheiro da coleta era sua incumbência. A saída de Judas permitiu a Jesus falar mais claramente a respeito de sua missão aos discípulos que ali permaneceram. A morte na cruz, consequência da traição de Judas, foi a ferramenta necessária à glorificação que a ressurreição traria primeiramente a Jesus e depois, em caráter universal, a todos os crentes nele. A união entre Deus Pai e Deus Filho é tão íntima que a glorificação de um inevitavelmente resultaria na do outro. Após falar de sua união indissociável com Deus Pai, Jesus continuou seu discurso tratando seus ouvintes por filhinhos. Este é o único trecho das narrativas do Evangelho que conta com este tipo de tratamento, o qual pretende ressaltar o amor paternal de Jesus por aqueles que nele creem, da mesma natureza que o amor de Deus Pai por ele. E quando seus discursos prévios aos judeus, Jesus disse a estes filhos que estaria por pouco tempo com eles, indo para onde não poderiam ir, pelo menos não naquele momento. Até que encontrassem a Cristo novamente, os discípulos deveriam viver nesta terra expressando amor uns pelos outros, e este amor seria o critério de legitimidade de que eles eram seus seguidores. A este ponto, não compreendendo que Jesus falava de sua morte quando se referiu ao lugar para onde somente ele iria, Pedro impetuosamente inquiriu por que não poderia ir com ele. Afirmando que daria sua própria vida por Jesus, Pedro recebeu dele uma terrível predição: "Você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." Aplicação prática. Judas Iscariote cedeu às tentações do diabo e acabou possuído por ele, traindo a Jesus. A este propósito, é preciso diferenciar possessão de influência demoníacas. A primeira envolve um demônio tendo controle direto e integral sobre pensamentos e ou ações de uma pessoa que não se rendeu a Jesus Cristo. Por outro lado, todos, cristãos e não cristãos, estamos sujeitos à segunda, pois nas etapas do pecado, da disposição à ação, Satanás tenta o ser humano. Entretanto, Deus não permite que sejamos tentados além de nossas forças, e além disso providencia escapes para que possamos suportar essas tentações. Na Bíblia, os cristãos são incentivados a resistirem ao diabo, mas não a expulsá-lo de seu corpo, pois sendo ele propriedade do Espírito Santo de Deus, não pode ser possuído pelos demônios. Apesar da influência do diabo e dos demais demônios sobre as vidas dos seres humanos, é preciso enfatizar que a luta entre bem e mal é desigual, pois o bem já triunfou em Cristo. Deus é soberano e não tem opositores à sua altura. A concepção maniqueísta de bem e mal como forças oponentes de igual intensidade não é compatível com a cosmovisão bíblica. Martinho Lutero expressou muito bem esta ideia em sua frase "O diabo é o diabo de Deus". Não sabemos de que maneira Deus se utiliza da vontade pervertida dos homens visando sua própria glória, isto é, como o Senhor usa a volição humana sem destruir seu direito de escolha. Todavia, através deste modo de ação, Deus faz redundar a rebeldia humana para seu eterno louvor. Mesmo quando Deus permite o mal, sua finalidade última é restauradora.
Jesus Cristo soube interpretar seu sofrimento e morte na cruz sob este prisma, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Perto de morrer, Jesus enfatizou a prática do amor fraternal intenso como marca registrada de seus seguidores. Até então, a moralidade do Antigo Testamento girava em torno do faça ou não faça. Jesus elevou a qualidade desta lei, ordenando que se fizesse ou não fizesse algo por causa do amor. O cristianismo, assim, ordena que o amor seja o critério supremo para nossas atitudes e decisões. Trazendo da mente para o coração. Senhor, sou pequeno demais para compreender seus desígnios. De tempos em tempos recaio em sofismas incontáveis na tentativa infrutífera de explicar como a origem do mal pode ser um Deus todo amoroso. Conflito sobrevém-me. Em minha lógica limitada, o mal deveria ser punição de atitudes ruins. Entretanto, não encontro esta lei de ação e reação na vida real. Passo a lembrar de tristes exemplos de famílias que perderam entes queridos para doenças graves, de acidentes que ceifaram vidas precocemente, de bons pais que não colheram senão a rebeldia de seus filhos. Onde estavam suas mãos quando tudo isso aconteceu? Se o Senhor tudo pode, por que não impediu que o mal sobreviesse a estas pessoas? Lágrimas vêm a meus olhos. Um súbito temor pelo Deus que eu não entendo toma conta de mim. Um misto de contrição e de alívio atinge-me ao perceber que a resposta está em Jesus Cristo. É Jesus a prova cabal do quanto Deus se importa com o meu sofrimento. É no sangue do Deus homem vertido na cruz que posso encontrar consolo para meus questionamentos e a esperança de que um dia todo sofrimento injusto terminará. A nuvem de dúvida parece paulatinamente dissipar-se de minha alma. Mas então uma escuridão diferente toma posse de mim. A conclusão inevitável de que, apesar da permissão divina dada ao diabo para suas maldades, todo mal só ocorre com meu consentimento, com o endosso dos seres humanos. Foi assim com Judas Iscariotes, que teve todas as chances de ser demovido de seus maus intentos, mas recusou-se a fazê-lo. Assim ocorre com grande parte da maldade do mundo, e não foi sem razão que a Bíblia disse que o universo inteiro aguarda a redenção do Senhor. Querido Deus, não permita que minha visão de seu amor diminua ao pensar em sua vontade permissiva. Ajude-me a perceber seus propósitos restauradores, mesmo em meio à desolação. Que eu me sinta como um dos seus filhinhos, consolado por saber que o Senhor detém o controle de tudo apesar do caos, do sofrimento e da maldade presentes. Que como um filho pequeno que confia na providência de seu pai terreno, eu tenha plena convicção de que o Senhor controla as rédeas da história. Em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de João 13, de 18 a 38, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, quais são as 3 fases de desenvolvimento da iniquidade de Judas Iscariotes, apontadas pelo evangelista João, e que podem ser aplicadas aos nossos próprios pecados? Como tomar consciência destas fases pode nos ajudar a evitar cair em tentação? Terça-feira, qual a diferença entre possessão e influência demoníacas? Qual delas pode afetar aqueles cuja fé está em Jesus Cristo? Quarta-feira, por que a concepção maniqueísta de bem e mal não reflete a cosmovisão bíblica? Quinta-feira, de que maneira Deus permite o mal para viabilizar o bem? Para responder esta pergunta, reflita sobre a famosa frase de Martinho Lutero: o diabo é o diabo de Deus. Sexta-feira, em que sentido Jesus elevou o padrão da lei mosaica? Sábado, quais as implicações práticas do texto de João 13, 18 a 38 para a sua vida?